O que Jesus falou sobre os fins dos tempos? Quando falamos fim dos tempos, existem muitas pessoas que se enchem de medo, mas na verdade, nós poderíamos mudar essa nomenclatura para fim desta era. Por quê? O mundo não vai sumir de repente. Este tempo, esta era, este Cronos vai mudar para uma outra era, a era messiânica, onde ao invés de Satanás reinar no mundo, ao invés do inimigo jaz no mundo e reinar sobre este mundo, Jesus reinará fisicamente e, na minha opinião, literalmente aqui na Terra, na próxima era. Portanto, nós estamos vivendo nos tempos desta era ainda. Acredito eu que no tempo das dores, um tempo onde sinais acontecem de maneira cíclica, como contrações na mulher de parto, contrações e dores de parto. Então, essas contrações vão aumentando. Então, todos os sinais que nós vemos hoje são sinais de grande tribulação? Não. São sinais que nunca aconteceram? Não. São sinais que já aconteceram. Porém, nós costumamos dizer que esses sinais, assim como as contrações da mulher em trabalho de parto, eles vão aumentando em intensidade e frequência. E quando Jesus fala sobre os finais dos tempos, ele está ali num contexto, eu gosto muito de utilizar o Evangelho de Mateus, porém nós temos também as mesmas escrituras em outros evangelhos. Eu gosto de olhar para o contexto antes de Mateus 24, que é o que eu chamo de talvez o capítulo escatológico de Jesus, onde ele fala sobre o final dos tempos. Os discípulos estão ali curiosos, perguntando para ele quando aconteceram essas coisas, quando que as coisas vão se findar, né? Na verdade, os discípulos estavam ali curiosos, pensando, olhando para aquele templo, olhando para aquele tempo e aquele templo, e Jesus está falando, não ficará pedra sobre pedra. Jesus está justamente falando para eles aquilo que eles não queriam ouvir. Eles não queriam ouvir que aquele templo que eles tanto veneravam, que até então era a presença de Deus, a Arca da Aliança ficava naquele templo, portanto, representava para eles o reino de Deus ali na terra, ali com eles, seria derrubado. E, na verdade, Jesus ele vem com uma outra proposta, ele vem falando sobre o tempo do fim. Talvez a gente pode olhar ali para desde Mateus, a partir do capítulo 21, num contexto ali, para vir trazendo até o capítulo 24, para nós entendermos um pouco sobre isso. Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal, tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia, e se você não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo, ó, para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue nas minhas redes sociais, o Instagram, Facebook e Telegram, e também no meu segundo canal, Bíblia Falada Mari Garcia. Vai ser um prazer ter você comigo lá. É só clicar no link que eu deixei aí na descrição e você vai ser reencaminhado diretamente para lá. Quando nós lemos Mateus capítulo 21, a partir do versículo 6, diz assim: Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus lhes havia mandado. Trouxeram-lhe a jumenta com o jumentinho, os selaram com mantas para cavalgar, e sobre as mantas Jesus montou. Então uma grande multidão estendia suas capas pelo caminho. Muitos outros cortavam ramos de árvore e as espalhavam pela estrada. Aí as multidões, tanto as que iam adiante dele quanto as que o seguiam, proclamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito seja ele que vem em nome do Senhor. Hosana
nas alturas. Então aqui está narrando a entrada de Jesus, a maneira como Jesus quis entrar. Enquanto o povo, os religiosos, os fariseus, os judeus estavam aguardando Jesus vindo como guerreiro, destruindo os romanos que estavam oprimindo o povo cristão, o povo judeu, né? Os romanos, eles oprimiam ali os israelitas. Pelo contrário, Jesus vem de maneira completamente diferente do que eles imaginavam. Ele escolhe vir sentado em um jumentinho, isso mesmo, um jumento, um burrinho. Ele escolhe vir sentado em um burrinho e ele vem caminhando e entrando ali, para que todos o vissem. Jesus está cumprindo a palavra que o profeta Zacarias havia dito, lá em Zacarias 9:9, que diz assim: Alegra-te demasiado, ó cidade, filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei vem a ti, ele é justo e traz a salvação, ele é humilde e vem montado sobre um burrico, um potro sagrado, cria de jumenta. Um potro sagrado, olha aí, potro sagrado, cria de jumento. Estou usando aqui a versão King James atualizada. São as duas que eu mais utilizo para estudo, a King James atualizada e a King James fiel, de 1611. As duas são boas, às vezes eu até pego um versículo de uma e um versículo de outra. Ok? Então você pode mesclar aí. Eu estou usando aquele aplicativo My Bible, que eu já falei para vocês. Se você não baixou ainda no seu celular, baixa, é gratuito, você consegue baixar várias versões da Bíblia e vale super a pena. E quando nós continuamos lá em Zacarias 9, no versículo 10, diz assim: Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. E os arcos de batalha serão todos quebrados. Ele anunciará Shalom, paz e prosperidade às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o rio, o Eufrates, até as extremidades da terra. Você veja que interessante. Zacarias 9 está descrevendo a entrada triunfal de Jesus lá, que foi se cumprir em Mateus 21. Então nota-se que do versículo 9 de Zacarias para o versículo 10, existe aí um intervalo bem grande na cronologia do tempo, onde um está falando da entrada triunfal de Jesus e o outro já está falando, provavelmente aqui já a segunda vinda do Messias, né? Que ele já vem como guerreiro e ele vem aqui para anunciar paz e prosperidade às nações, e o seu domínio se estende de mar a mar. Então aqui já está apontando para a volta de Jesus e para o seu reino milenar. E é interessante, as pessoas quando Jesus está entrando, elas declaram Hosana ao filho de Davi. Você sabe por que as pessoas falam Hosana? As pessoas estão declarando salva-nos, né? Salva-nos dessa tortura que nós estamos vivendo aqui, naquele tempo pelos romanos, né? As pressões que eles estavam tendo pelos romanos. Essa menção, Hosana ao filho de Davi, ela está justamente mostrando que as pessoas estavam começando a perceber que Jesus era o tal filho de Davi que havia sido profetizado pelo profeta Natã para Davi. E as pessoas aprendiam sobre isso, né? Está lá escrito em 2 Samuel 7, no versículo 12, assim: Quando a sua vida chegar ao fim na terra e vieres a descansar na companhia dos teus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu firmarei o reino dele. Será ele quem edificará uma casa em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Olha aí. Está falando de Salomão? Não, está falando de Jesus. Então aqui as pessoas começaram a perceber lá, os judeus, quando viram Jesus entrando, Hosana ao filho de Davi. Lembrando desta passagem aqui de 2 Samuel, eles estudavam as escrituras, a Torá, o Antigo Testamento, era muito estudado por eles. Aí no versículo 14 de 2 Samuel, eu serei seu pai e ele será o meu filho. Olha aí. Deus falando para o próprio Jesus: eu serei seu pai e ele será meu filho, mesmo no tempo em que tiver que padecer pela iniquidade dos homens, na crucificação. Eu mesmo o punirei e açoitarei com o castigo dos humanos, aplicado por intermédio de homens. Está falando da crucificação, Jesus, filho de Deus, tendo que receber este castigo dos homens. Contudo, jamais retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Amém? Aí continua os versículos 16: a tua casa e a tua realeza, todavia, subsistirão para sempre na minha presença, e o teu trono se estabelecerá pela eternidade.
Natã comunicou a Davi todas as palavras dessa profecia com todo o esplendor da sua revelação. Então o profeta Natã está indo falar com Davi aqui em 2 Samuel. E ele está falando que um dos seus descendentes, dos seus filhos, reinará eternamente, mas passará pelo castigo de homens, mas o amor de Deus nunca sairá dele. Então está descrevendo o próprio Jesus. Então as pessoas estão chamando Hosana ao filho de Davi. Por que as pessoas estão falando isso? Salva-nos, filho de Davi. Enfim, o filho de Davi chegou. É ele, é ele. Então os judeus estão notando que o quê? Ali a profecia está se cumprindo. Ali, o que o profeta Natã falou para Davi está se cumprindo. Ok? E também aqueles que liam o profeta Zacarias lá, descrevendo que Jesus viria, o Salvador viria sentado em um burrico, em um filho de jumenta, né? E é o que aconteceu em Mateus 21. E aqui é muito interessante, porque os judeus, eles acreditavam que Jesus viria para acabar com os romanos, para acabar com aquele povo que estava oprimindo o povo de Deus, o povo de Israel. Então, esse era o clamor do povo naquele momento. Porém, Jesus, quando chega, ele vem nesse jumentinho, ou seja, de maneira humilde, ele não vem como guerreiro, ele vem como humilde, como servo. E o que ele faz? Ele vai direto para o templo. Vamos ler lá? Mateus 21, no versículo 11. Então as multidões exclamavam: Este é o profeta Jesus, vindo de Nazaré, da Galileia. O templo é casa de oração. Tendo Jesus entrado no pátio do templo, expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Também tombou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos comerciantes de pombas. E repreendeu-os, está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Vós, ao contrário, estáis fazendo dela um covil de salteadores. Olha que interessante. Aqui a primeira coisa que Jesus fez não foi resolver o problema externo. Jesus olha para o templo para eles, para aquele povo, carregava o quê? A Arca da Aliança, a presença de Deus. Antes de nós termos o acesso a Deus por Jesus, o povo de Israel olhava para o templo como a presença verdadeira de Deus, a presença literal de Deus na terra. Então Jesus, ele chega e ele vai para mostrar para eles o quê? Eu vou primeiro aonde? No relacionamento de vocês com Deus. Já que vocês querem tanto que eu venha salvar vocês, já que vocês querem tanto que eu traga o reino de Deus, eu vou trazer, mas eu vou começar, sabe por onde? Pelo templo. Eu quero retirar esses cambistas, essa algazarra, esta bagunça que está acontecendo aí. E esta é a mensagem que eu quero trazer para você. Jesus, quando ele chega, muitas vezes nós queremos que ele venha nas situações que nós estamos vendo. Porém, assim como Jesus fez com este povo neste tempo, Jesus chegou para ir no interior. Jesus trabalha de dentro para fora. Jesus faz um alvoroço lá dentro, ele joga tudo para o ar e ele fala assim: chega disto aqui no meu templo. O meu templo é casa de oração. O meu templo é lugar santo, é lugar de busca. E Jesus está falando para você: chega do pecado, chega de distrações, chega de buscar aquilo que não é de mim, aquilo que não fui eu que trouxe, e limpa o seu templo, coloca tudo em ordem, porque eu tenho coisas para fazer com você. O seu templo é casa de oração, o seu templo é lugar sagrado. Hoje não é mais aquele templo. Hoje o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E Jesus está dizendo para você: tira toda a Babilônia. Jesus está falando ali: retira a Babilônia do templo, retira o Egito do templo, retira os antigos costumes, aquilo que a idolatria, retira a intenção errada, onde eu só quero dinheiro, só quero tudo que eu quero é só em troca de dinheiro, e coloca as intenções corretas. Porque os fariseus, ao invés de estarem utilizando o templo, que era o local sagrado, a história diz que os próprios fariseus, aqueles religiosos que estavam ali, dificultavam a vinda das pessoas para o templo. O que eles faziam? Eles aumentavam o valor dos animais que as pessoas iriam entregar para sacrifício pelos seus pecados. E eles aumentavam o valor. Então as pessoas tinham dificuldade para comprar esses animais para sacrificar ali no templo. Ou seja, ao invés daquele templo ser uma facilidade para as pessoas buscarem a Deus, os fariseus estavam dificultando o acesso. Então
Então isso fala muito sobre os falsos profetas, os falsos mestres que estão se instalando por aí. O que nós estamos facilitando para o acesso das pessoas a Jesus? Nós estamos só colocando medo, e é por isso que eu sempre friso aqui no canal, o final dos tempos não é um tempo, não é para você ter medo. Nós estudamos o fim desta era, o fim disso daqui, para entender que nós vamos viver com Cristo Jesus no milênio, e naturalmente isso vai acontecer, está nas escrituras. Então nós precisamos aprender para desmistificar e parar de olhar para isso sempre só com medo, mas olhar para isso com esperança. Quando virdes estas coisas, quais coisas? As coisas da tribulação, as dificuldades, as censuras, o muro se estreitando, a sociedade parecendo como não é. Quando virem essas coisas, saberão que está chegando a minha vinda, está chegando a vinda de Jesus. Quando Jesus vem? Após a grande tribulação, após essas coisas ruins acontecerem. Então nós temos duas notícias para seguir daqui para frente. Sim, a primeira é ruim, nós vamos passar pela grande tribulação. Se você não acredita nisso, eu super te respeito, porém eu acredito que nós vamos estar aqui durante a grande tribulação. A ira de Deus não cairá sobre nós, a ira de Deus cairá apenas sobre aqueles marcados com a marca da besta. Eu já falei sobre isso aqui no canal. Porém, nós estaremos aqui durante tempos difíceis, durante a chegada do iníquo, do anticristo. Mas nós nos alegraremos, nós dependeremos de Deus e saberemos o tempo que falta para Jesus voltar. Então, as coisas ruins vão acontecendo, porém, nós temos a certeza no nosso coração de que Jesus estará voltando. Então, nós nos preenchemos desta esperança. E hoje nós precisamos aprender cada vez mais sobre isso. Para quê? Para desmistificarmos. Assim como Jesus estava fazendo ali com os discípulos, para nós enchermos o nosso coração desta certeza também. Então o nosso templo não pode estar corrompido. Esta é a primeira mensagem que Jesus está falando quando ele chega sentado no jumentinho, para que nós estejamos limpando este templo, preparando este templo, para nós enchermos de azeite, para nós nos preenchermos da verdade da palavra de Deus. E é isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu espero que vocês estejam cada vez mais estudando e se aprofundando na palavra. E no que eu puder te ajudar, eu vou estar disponível. Escreve aí nos comentários suas dúvidas, críticas, elogios. Se você for ter uma crítica, eu super aceito crítica. Mas se você quiser refutar alguma coisa que eu estiver falando, coloca para mim aí o versículo bíblico para refutar e para nós termos um debate bem legal. Tudo bem? Então, eu quero te convidar a orar comigo agora. Fecha os teus olhos. Seu nosso Deus, nosso Pai, obrigada por esta mensagem. Abençoa os teus filhos. Nos ajuda a entender a tua mensagem cada vez mais. Se conosco nessa caminhada, Senhor. Nessa jornada que o Senhor designou para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Então, Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo.